no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós meditaremos nesse momento na palavra do Senhor, seguindo a sequência e a série de pregações que temos feito de exposição no Evangelho de Mateus. A nossa proposta, nós começamos no capítulo 1, verso a verso, e a nossa proposta é caminhar até o capítulo 4, onde a gente vai entender então a chegada desse Messias e como isso transformou a história da humanidade e transforma hoje a nossa história. Então, Mateus capítulo 3, do verso 17, verso 13 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra viva, que é manifestada a nós de todas as formas, ó Pai, através da música, através do teatro, através da exposição da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ouvi-la e de ser impactado por ela, ó Pai. Pedimos ao Senhor nesse momento que esta palavra que acabamos de ler adentre em nossos corações, traga transformação e vida, ó Pai, que seja o poder do Senhor alcançando o mais íntimo do nosso ser, ó Pai. Para isso me use como teu instrumento, pela tua misericórdia e graça, Pai. É a oração que faço a ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então fazendo essa exposição do Evangelho de Mateus, e nós vimos aqui que o Evangelho de Mateus ele tem uma intenção muito clara, que é demonstrar que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Jesus foi prometido desde Gênesis capítulo 3, ainda para Adão e Eva. E essa promessa se repetiu diversas vezes ao longo de todo o Antigo Testamento. E o cumprimento dessa promessa, então, agora se faz real com a chegada do Messias na época do Império Romano. Jesus, esse que nós acabamos de ouvir aqui, de fato nasceu. Essa é a maior notícia de todos os tempos. Nós vimos que Mateus tem o cuidado de demonstrar esse nascimento da perspectiva do povo judeu. É por isso que em Mateus nós temos a genealogia de Jesus, demonstrando que esse Jesus vem da ascendência de quem ele deveria vir. E nós vemos também um personagem muito especial que é José, que é tão pouco falado, que é o pai legal de Jesus. José é um homem de fé, tanto quanto Maria, agraciado tanto quanto Maria, tanto quanto não é exagero, afinal de contas Maria gerou no ventre o próprio Deus. Mas José foi um homem de fé, e nós vimos isso no capítulo 1, capítulo 2, quando ele então se submete à palavra do Senhor e obedece a Deus e confia em Deus, mesmo que a lógica humana o levasse a pensar ou a agir diferente. No capítulo 3, nós já vimos que Jesus nasceu e nós conhecemos uma figura pitoresca que é João Batista. João Batista era um cara que se vestia de pele de animais, comia escorpião e vivia no deserto falando que todo mundo era pecador miserável. E a mensagem dele alcançou ouvidos de todas as circunvizinhanças, de todas as cidades. As pessoas iam ao deserto para ouvir o tal João Batista. João Batista, então, ele é o precursor, ele é aquele que vai anunciar o Evangelho antes da chegada, da grande chegada do Messias, do início do ministério do Messias. João Batista, a gente aprendeu isso no capítulo 3, prega sobre o arrependimento. E agora nós nos deparamos, então, com Jesus iniciando, finalmente, o seu ministério, dando o ponto de partida no que é conhecido como o batismo de Jesus.
A primeira coisa que a gente vê é que Jesus vai ao encontro de João Batista e faz um pedido inusitado, o pedido de ser batizado por ele. Só que tinha um problema, porque o batismo do qual João Batista praticava, era justamente o reconhecimento do pecado e o arrependimento desse pecado. João Batista, quando se depara com Jesus falando, não, eu preciso ser batizado por você, ele diz assim, não, Senhor, eu não tenho como fazer isso, não dá para eu fazer isso, você está doido da cabeça, não tem jeito, não é assim que funciona, o Senhor é Deus, como que eu vou batizar alguém assim? Mas antes da gente discutir propriamente isso, eu preciso fazer um parêntese aqui para explicar a ideia do que significa ser batizado ou o que é batismo. Há uma grande discussão na forma do batismo. Por exemplo, existem igrejas que batizam as pessoas por imersão no rio ou em águas correntes. E dizem que somente esse é o meio correto de se batizar. Afinal de contas, quando a gente vai ver aqui, Jesus foi batizado no Rio Jordão, então era uma água corrente. Partindo do exemplo de Jesus, eles dizem, é só assim que a gente deve fazer. Outros vão dizer que não precisa ser água corrente, mas que precisa de fato imergir todo o corpo na água. Outros vão dizer que não é assim, que na verdade a água é um símbolo, então basta que você jorre a água sobre a pessoa, ou mesmo asperja a água sobre a pessoa, e já é o suficiente, afinal de contas aquilo é um símbolo. Quais desses modos então estão corretos? Qual é a forma correta de se batizar? É claro que para a gente chegar a essa resposta, nós não podemos só analisar o livro, ou aliás, a experiência de Jesus aqui, mas precisamos fazer uma análise de todo o Novo Testamento. E como hoje, em especial, o nosso tempo é um pouco corrido, nós não teremos condição de fazer isso. Então eu vou dizer algumas informações, depois você dá uma conferida lá. Quando você lê o Novo Testamento todo, você vai observar que foram ministradas várias formas de batismo. Por exemplo, em Atos capítulo 3, Pedro prega e mais de 3.000 pessoas se convertem, todos eles são batizados naquele dia. Como que se faz para batizar 3.000 pessoas numa cidade no alto de uma montanha como Jerusalém era, num só dia? Uma coisa eu sei, por imersão não foi. E nem foi por água corrente, porque precisava descer para chegar até o rio. Então o Pedrão ou os outros discípulos não falaram assim, pessoal que converteu aí, por favor, vem para cá, vamos descer todo mundo no rio, pronto, entra todo mundo para dentro, entra, entrou o pessoal lá do fundo, 3.000 pessoas, imaginem, chegou aí, todo mundo está dentro, no 3, hein? Quando eu falar 3, todo mundo mergulha e volta. Com certeza, não foi assim que aconteceu. Os historiadores vão dizer que, na verdade, o que aconteceu é que haviam poços na cidade de Jerusalém, e os discípulos, que não eram só os 12, mas além deles, tinham uma espécie de cantil de água, eles iam enchendo esse cantil de água nos poços, iam batizando as pessoas, tirando a água desse cantil e jogando sobre a cabeça das pessoas. E assim foi possível batizar 3.000 pessoas naquele momento. Você tem ainda a experiência do apóstolo Paulo, o batismo do apóstolo Paulo. Certa vez alguém me disse assim, pastor, eu preciso ser batizado só se for nas águas, porque me disseram que se não for nas águas não vale. Aí eu falei assim, fala para essa pessoa que você vai ser batizado que nem um apóstolo Paulo. Aí a pessoa, apóstolo Paulo é bom também, né? Apóstolo Paulo, peraí, apóstolo Paulo é até legal. E aí o que aconteceu? Como que é o batismo do apóstolo Paulo? Se você vai lá para Atos, você vai ver que Paulo estava em casa, Deus chamou o profeta Ananias, tinha encontrado com Paulo a caminho de Damasco, ele fica cego e fica dentro de casa. O profeta vai, encontra com Paulo em casa, fala do chamado de Paulo, fala, olha, Deus está te chamando porque Ele vai te mostrar como importa sofrer pelo nome dEle. Diz o texto o seguinte, apóstolo Paulo, dentro de uma casa na cidade de Damasco, se levantou e foi batizado. Como que alguém é batizado em pé dentro de uma casa há 2.000 anos atrás? De qualquer forma, menos por imersão. Ou seja, ele não foi mergulhado. Concorda comigo? Não tem como ele ter sido mergulhado. Ele foi batizado em pé.
A não ser que tivesse um chuveiro para jogar água para cima dele ali assim, mesmo assim não ia ser aquela imersão toda, ia ser um chuveirado assim, né? E Jesus, como que Jesus foi batizado? Esse texto aqui. Provavelmente, de fato, por imersão. Provavelmente ele foi mergulhado no rio. Ou no mínimo João Batista, como a gente vê em alguns filmes, recolheu a água do rio e jogou sobre a cabeça de Jesus. Qual que é a moral da história? A moral da história é que não é a água ou a quantidade dela que faz o rito santo, ou que faz o rito verdadeiro, mas é a presença do Espírito que faz aquele rito santo e verdadeiro. Um teólogo dos mais respeitados na história do fim do século XIX diz o seguinte: pode ser igualmente ministrado por imersão, derramamento, efusão ou aspersão. A Bíblia simplesmente emprega a palavra genérica para denotar uma ação destinada a produzir um certo efeito, qual seja limpeza ou purificação, mas em parte nenhuma determina o modo específico pelo qual o efeito há de ser produzido. É isso que nós também, na Igreja Presbiteriana, através da nossa Confissão de Fé de Westminster, admitimos. É possível o batismo de todas as formas, por imersão, por efusão ou por aspersão. Deixa eu explicar, né? Porque eu estou usando essas palavras e todo mundo às vezes, o que é isso? Imersão é quando mergulha, beleza, né? Aspersão é quando só joga água, né? Mergulha, molha a água aqui e faz assim, certo? E efusão é quando a gente pega a água aqui em algum local e joga sobre a cabeça da pessoa. Então esses são os 3 meios mais comuns de se batizar. Resolvida essa discussão, ou seja, você não precisa ficar com peso na consciência. Se você foi batizado, mergulhado num rio, show de bola. Se só jogar água assim, né, só der uma espirrada em você, está tudo certo também. Se eles te batizaram num chuveiro, beleza também. Se jogar a água, beleza também. Onde que pode estar o nosso erro? Quando acreditamos que é a forma que faz o rito válido. Aí a gente tem problema. Aí a gente tem problema. É aqui nem a gente pode se deparar com uma discussão entre irmãos dizendo assim: pastor, mas o meu foi que nem Jesus, né? Aí você fala: mas o meu foi que nem Paulo. Mas o meu foi que nem Jesus. Aí você sabe, né, pastor? O meu é muito mais legal e tal. Deixa eu te decepcionar. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, só você ter ido lá, sido batizado lá, o seu não foi que nem Jesus. Percebe? Eu só estou sendo irônico para mostrar que não tem como ser o que nem de Jesus. Nem a água que Jesus foi batizado não está lá mais. Então, não é a forma, nem o modo, nem a quantidade de água. Beleza, voltamos então para o texto e nos deparamos com Jesus então, iniciando o seu ministério. E para iniciar o seu ministério, era necessário que ele fosse batizado. Não por arrependimento, porque ele não estava arrependido de absolutamente nada. Ele era o Deus perfeito, sem pecado nenhum. Mas para dar a entrada naquele ministério que ele iria começar, o ministério de obediência. É esse o argumento que Jesus usa para convencer João Batista. Olha só o que diz o verso 15. Deixe assim por enquanto. Ô João Batista, relaxa. Preocupa não. Me batiza. Pode ficar sossegado. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. É mais ou menos o seguinte, eu já usei esse exemplo diversas vezes. O batismo não salva, ok? O batismo não salva. O batismo não te conduz aos céus. O batismo é um símbolo da aliança que Deus tem com o seu povo. E um símbolo da aliança é como se fosse essa aliança aqui. Eu uso ela para demonstrar que eu tenho uma aliança com outra pessoa de casamento, certo? Agora, se eu usar e a minha esposa não usar, não vai ficar estranho? Vai ficar esquisitão, não vai? Ainda mais eu sendo pastor, já pensou?
vocês viram a esposa do pastor nos alianças? Não. Não é assim que vai acontecer? Vai ficar esquisitão assim, vai ficar, eita, rapaz, deve estar acontecendo alguma coisa. Hã? Não é assim? O que Jesus está fazendo é pondo a aliança. Ele não participa do rito como eu e você, por necessidade de reconhecer quem somos e o pecado que temos. Mas ele simplesmente se submete a isso para dizer para mim e para você, eu tenho uma aliança contigo. Na verdade, na teologia a gente chama isso de um dos estados da humilhação de Cristo. Isso é humilhante para Cristo, porque ele se rebaixa em ter uma aliança com alguém que é miserável, que sou eu e você. Mas ele faz isso por amor. Ele faz isso por amor. Então, Jesus convence João Batista. João Batista, fica tranquilo, é necessário que a gente faça isso. Um outro teólogo chamado Fritz Henniker, não sei se fala assim o nome desse cara, mas ele diz o seguinte: ele submeteu-se ao batismo não somente exteriormente, como uma cerimônia ou para nos dar um exemplo, a saber de que também precisamos deixar-nos batizar. Jesus sabia que precisava realizar e construir o que esse batismo representa. Está consciente de que Ele é o Cordeiro de Deus que leva embora o pecado do mundo. Por isso responde ao Batista, convém cumprir toda a justiça. Ele sabe que o caminho da decisão redentora de Deus, que passa pela vicariedade, pela entrega dEle em favor de mim e de você. O que Jesus está fazendo aqui é tendo uma completa posição de obediência a Deus. É por isso que se diz que é aqui que começa o ministério do Jesus messiânico. O Jesus, então, agora vai ser apresentado pelo próprio Pai para a terra. E Jesus está dizendo com o ato de batismo, eu me submeto à vontade do Pai. Isso significa que nós devemos nos submeter, sim ou não? Com toda certeza. Se o Deus que se fez homem disse para quem quisesse ouvir, eu me submeto ao Pai, quem somos nós para reivindicar alguma coisa diferente disso? Ah, mas é humilhante demais, pastor. Mais do que foi para Jesus, não é? Mais do que foi para Jesus, não é. Esse Jesus, então, agora vai em direção ao batismo. Um ponto que eu deixei de destacar aqui, mas que eu não queria deixar de falar, é a posição de João Batista. João Batista, ele tinha uma posição de humildade, apesar de ter alcançado uma certa fama. Porque quando ele diz, eu preciso ser batizado e tu vens a mim, ele está se colocando numa posição de alguém que é menor do que Jesus, concorda comigo? É alguém que tinha consciência da sua pequenez. E nós estamos falando de um cara aqui que estava fazendo um certo sucesso. Isso serve como lição de humildade para mim e para você. Nós muitas vezes nos deparamos com situações que a gente acha que é melhor do que os outros. E o pior, a gente demonstra isso com toda a clareza do mundo. O Evangelho, meu irmão, é uma convocação a uma caminhada de humildade, ainda que você faça algum sucesso, como era o caso de João Batista. João Batista mostra a sua posição de humildade quando diz que não pode batizar Jesus. E Jesus vai ainda mais profundo nessa posição de humildade quando diz, me batiza, nós precisamos fazer isso. Eu e você devemos pensar nesses exemplos e esvaziar o ego e o orgulho que tem dentro do nosso coração e começar a pensar, será que eu sou essa Coca-Cola toda mesmo? Será que eu posso pisar em todos que estão à minha volta de verdade? Será que eu posso humilhar as pessoas que estão ao meu redor? Esse é o versículo, ou os dois versículos mais importantes da história da humanidade. Pesado isso, né? Mas olha só o que eles estão narrando, verso 16. Assim como Jesus foi batizado,
assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Isso aqui é tão profundo, porque esse aqui é o maior acontecimento da história da humanidade. O próprio Deus está ali, visível, na sua triunidade. Foi a única vez que isso aconteceu na história. Foi a única vez que o Deus triuno se manifestou de forma tão palpável e visível para o homem. Jesus, encarnado como homem, estava ali presente diante daquele estado. O Espírito Santo de Deus veio em forma de pomba. E perceba que diz o texto que o céu se abriu. São 3 sinais que acontecem aqui. O céu se abre, o Espírito de Deus desce como pomba e veio uma voz dos céus. É o próprio Deus falando. São 3 milagres acontecendo ao mesmo tempo. O céu se abrir, meu irmão, não é que as nuvens fizeram assim. É um negócio que deve ter acontecido, que chamou a atenção de forma tão espetacular, que todos devem ter ficado assim. O céu se abriu. A ideia aqui é que por um lapso de momento, foi possível ver o mundo espiritual, porque o próprio Deus se manifesta. O Espírito de Deus vem desses céus abertos. Isso não é só algo espetacular, mas tem um significado profundo, porque até então os céus não estavam abertos. Era necessário que o véu fosse rasgado para que eu e você tivéssemos acesso aos céus. E agora Jesus é apresentado ao mundo como Messias, e a primeira coisa que acontece é que os céus são abertos. É que agora eu e você temos acesso aos céus. Meu irmão, isso é espetacular. Isso é extraordinariamente fantástico. Os céus se abriram. Deus se manifesta. Jesus, o Messias, está lá. O Espírito veio. E de repente surge uma voz. Imagina como é que deve ser a voz de Deus. Pai, deve ser uma voz sensacional. Deve ser um negócio diferente de tudo que a gente ouviu. Vem uma voz dos céus dizendo assim: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Cara, que coisa fantástica. Que coisa espetacular. Este é o meu filho amado. Está aí, o Messias que eu prometi, a promessa que eu fiz a Adão, o caminho de redenção para vocês, homens que têm falhado tanto, a esperança de eternidade, a alegria que não tem fim, chegou. E eu quero apresentar a vocês, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado, Jesus. Jesus, Ele está aqui, Ele está. Isso tem que mexer no nosso coração de alguma forma. Jesus é assim designado Filho amado de Deus, escolhido para ser aquele a quem a profecia deve cumprir-se. Ele é o Filho especial de Deus, dotado de poder sobrenatural, mas sua vocação é mesmo ser um servo que agrade a Deus. Especialmente quando chamado a sofrer vicariamente por seu povo. Jesus tem uma missão terrível: morrer por mim e por você. Você acha sinceramente que vale a pena alguém morrer por você? Você olha assim, você fala assim: não, eu assim, se o mundo estiver acabando, tem que sobrar eu, porque senão nós estamos... A humanidade realmente fica sem esperança. Eu tenho que ser os últimos dos moicanos aqui. Você acha mesmo? Você olha para você, você vê que você merece que o próprio Deus se faça homem e morra no seu lugar? Pois Ele fez isso por você. Ele obedeceu ao Pai
Em amor ele veio, em amor ele se submeteu, em amor ele cumpriu. Pastor, e o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tudo. Tudo a ver com a sua vida hoje. Tudo a ver com a sua vida hoje. A começar pelas pessoas que você tem magoado. A começar pelas pessoas que você tem massacrado. E normalmente essas pessoas são as mais queridas. Quando eu era mais novo, eu ia jogar futebol com meu pai, e eu era moleque assim, 10, 11 anos, meu pai jogava bola com o pessoal da empresa e tal, mas como ele era o gerente, eu sempre jogava. Mas o meu pai sempre brigava comigo. Que eu não toquei, que eu não chutei, que eu não corri, qualquer coisa assim. E eu sempre saía de lá bravo. E por que eu ficava bravo? Não é que ele estava brigando comigo. É porque no meu modo de ver, mesmo com 10, 11 anos, tinha gente pior do que eu. E eu falava, por que meu pai está brigando comigo e não briga com esse troço aqui, com esse cara, com essa ameba aqui, que não sabe nem fazer nada. E com o tempo eu descobri que a gente tem liberdade para falar coisas mais pesadas para pessoas próximas do que para pessoas distantes. Então, normalmente a gente abre grandes feridas em pessoas que estão cercadas. Pessoas que nos cercam. A gente tem essa capacidade. Pode ser liberdade, pode ser intimidade, pode ser o que for. Agora, sabe o que não pode ser? Você fazer isso indiscriminadamente, ainda falar assim, eu tenho que fazer mesmo, é isso mesmo. Você não tem o direito de ter orgulho, você não tem o direito de se achar alguma coisa, porque o próprio Deus, que tem todo o direito de ter orgulho, que tem toda a honra, que tem toda a glória, deixou os céus, se fez homem, se fez carne, obedeceu completamente, se humilhou de todas as formas imagináveis, para que você tivesse vida, e agora você está batendo no peito, para dizer que você merece mais? Não. 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 Mas eu não vou pedir perdão, pastor. Vai sim. Vai sim. Se você teme a Cristo, você vai sim. Porque Ele se submeteu a um rito de arrependimento, a um rito de batismo, só para que fosse visível a aliança dele conosco. Agora, se você não tem capacidade de fazer isso, então, como eu disse algumas vezes, pelo menos admita quem você é. Não saia aí queimando o filme de Jesus, não. Não saia aí falando que você é filho de Deus e fica maltratando pessoas, humilhando pessoas, magoando pessoas. Fale isso não. Fala, não, eu sou filho do capeta. Eu sou filho do demônio mesmo. Porque as pessoas vão esperar isso de você. A gente espera pessoas que magoam, pessoas que machucam, pessoas que não têm capacidade de pedir perdão, pessoas que não têm capacidade de perdoar. A gente espera que essas pessoas sejam representantes de Satanás. A gente não espera isso dos filhos de Deus. E é por isso que as pessoas se magoam tanto com os chamados crentes. Por causa de expectativas frustradas. E nós somos responsáveis por isso. Nós dizemos que somos filhos de Deus, nós dizemos que o Senhor é o nosso mestre, nós dizemos que somos discípulos de Jesus, mas agimos como se o nosso mestre fosse Satanás. Então as pessoas têm expectativas frustradas conosco, porque elas não acreditam que nós temos o temor de Deus no coração, somos capazes de humilhar tanto alguém, de magoar tanto alguém, e dessa pessoa ser tão próximo, ao ponto de ser a minha própria esposa, ou o meu próprio esposo, ou os meus filhos. Filhos crescem odiando Jesus por causa de você, pai. Por causa de você, pai.
Porque você tem colocado que você é de Jesus, mas chega na sua casa, você mostra Satanás para eles. Então, no mínimo, tenha a dignidade de virar para o seu filho e falar assim: filhinho, papai é do capeta, tá bom? Papai aqui é capetão, tudo certo. Você não pode ser igual ao papai. Tenta ser de Jesus, que papai aqui já era. Pesado isso, não é? Não é pesado você imaginar uma cena dessa? Mas é isso que nós estamos falando para os nossos filhos. Mas pior ainda, porque nós não estamos falando que é do capeta, nós estamos falando que é de Jesus, e que Jesus é ruim. Jesus que me faz magoar a mamãe, Jesus que faz magoar a vovó, Jesus que faz magoar o vovô, a titia, e por aí vai. E isso, meu irmão, é mais pesado do que qualquer outra coisa. Isso é mais pesado que qualquer outra coisa. Esse Deus que fez homem, que se humilhou em nosso favor, merece ser honrado e não humilhado por nós. Ele já se humilhou o suficiente. Ele já se humilhou o suficiente. Concluindo, Jesus se entrega completamente ao Pai. É isso que tem que fazer, Deus? Beleza. Vamos. Aí olha o segundo lá. Jesus submeteu à vontade do Pai, mesmo que isso significasse humilhação. Por que fazemos diferente? Ah, pastor, é muita humilhação um trem desse. Eu não vou curvar a cabeça, não. Ah, então você é melhor que Jesus, então. É isso. Você é melhor que Jesus. Você é melhor que o Deus que se fez carne. Terceiro, o batismo de Jesus abriu as portas do céu. E agora temos acesso a Ele, somos cidadãos do céu. Nós temos acesso completo ao Pai, acesso completo à eternidade. Apóstolo Paulo diz que nós somos cidadãos dos céus. Ainda não desfrutamos isso de maneira plena, nós ainda iremos desfrutar, mas já desfrutamos um pouco disso na medida que estamos aqui reunidos e temos a plena convicção de que a presença de Deus nesse lugar é real. Temos a plena convicção de que se abrirmos a nossa boca em clamor ao Pai, Ele vai inclinar os ouvidos, como diz o salmista, e virá na nossa direção, porque os céus estão abertos. Deus se apresenta de maneira plena no batismo de Jesus. A Trindade de Deus se manifesta e demonstra como se importa conosco, apesar da nossa pequenez. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo presente na história de maneira escancarada, dizendo: estamos aqui para salvar vocês. Eu amo vocês. Essa é a declaração de Deus nesse gesto do batismo de Jesus. Por isso que esse é o maior acontecimento da história. Nunca o Deus Criador se manifestou em toda a sua glória, tal como aqui. E lá nos céus ainda vai ser mais glorioso. Imagina como é que esse trem vai ser bom. Jesus esteve disposto a fazer tudo por você. Ele não nos cobra nada por isso. Mas Ele faz um convite de amor para caminharmos junto com Ele. Você aceita esse convite? Você não precisa pagar. Não é sacrifício. Convite de Jesus, e é isso que o batismo significa hoje, e por isso nós desafiamos as pessoas a se batizarem. Convite de Jesus é: venha caminhar comigo numa caminhada de amor. Como símbolo dessa caminhada, nós temos o privilégio de ser ou de participar do rito do batismo. E essa pergunta fica ecoando o tempo todo. Você quer caminhar com Cristo? Você quer ser a esposa, a filha, a sogra que Deus quer que você seja? Você quer ser o pai, o tio, o irmão
que Deus quer que você seja? Venha caminhar numa caminhada de amor com Jesus. É numa caminhada de amor. Esse é o convite dele para nós. Uma última frase. Jesus se submeteu à missão que o Pai havia lhe dado, salvar o seu povo eleito. O gesto de amor de Jesus se tornou nossa esperança de alegria eterna. Portanto, resta-nos vislumbrar o amor do Pai por nós e aceitar o convite dele de amá-lo. Está tudo pronto, meu irmão. É como se alguém dissesse assim para você: quer uma casa? Zerada, novinha, pronta. Aí você só fala assim: quero, está aqui a chave. Hã? E o que eu tenho que fazer? Nada, cuida da casa. Hã? É. Só que no caso a casa e a chave que Jesus está oferecendo, a casa é na eternidade. Não é isso que ele disse para os discípulos? No momento de dor, com a morte de Lázaro? Fica tranquilo, tem muitas moradas. Eu vou lá, eu vou antes, vou preparar. Jesus é tão carinhoso que ele diz: eu vou lá preparar. Você fica imaginando essa cena? Eu vou dar um grau lá, ficar show de bola, só esperando você chegar. É isso que Jesus está falando. E tem gente que está assim: vou pegar essa chave. Não, esse trem tem um tem errado. Não, esse trem tem pegadinha isso aí. Dá um pouco, vão roubar minha carteira, quer ver? Não, meu irmão, Jesus não está interessado em nada que venha de você, porque Ele é tudo. Jesus faz isso simplesmente por amor. Simplesmente por amor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque a gente pode testemunhar do Teu amor. Percebê-lo, ó Deus, de inúmeras formas. E hoje, através da Tua palavra, a gente pode perceber a grandeza do Teu amor na história. Como isso marcou a história da humanidade e como isso marca a nossa história hoje, ó Pai. Que Teu Espírito Santo nos convença do pecado, ó Deus. Traga profundo arrependimento em nossos corações. Que Ele limpe todas as dúvidas que há em nossos corações, para que a gente possa ir livremente na Tua direção. Pai, que esse amor nos alcance de maneira avassaladora, nos inunde mesmo, Pai, e o nosso desejo de ter uma aliança contigo seja real, seja visível e seja testemunhado por todos à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos capacita a viver o Teu Evangelho, nos ensina a viver para a Tua glória, Pai, e que assim nós possamos ter essa aliança eterna contigo e sonhar no dia em que nos encontraremos nessas muitas moradas que o Senhor tem preparado. Assim te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós temos